Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês 6 dicas de como você se tornar um desenvolvedor acima da média. Bom pessoal, a primeira dica que eu quero deixar para vocês é uma dica bem óbvia, tá? Ela foi acho que é um dos pilares dos meus 15 anos de carreira, do que eu precisei fazer, e para quem está começando você tem que botar na cabeça que você vai precisar continuamente fazer isso, que é nunca pare de estudar. Tá? Nessa jornada de 15 anos aí já de desenvolvimento que eu tenho, já precisei trabalhar com diversas tecnologias, diversas formas de trabalhar, principalmente para focar aqui na minha realidade, que é o desenvolvimento web. Então, tecnologias que eu utilizei, por exemplo, há 5 anos atrás, muitas delas eu já nem utilizo mais hoje. Tá? O cenário vai mudando rapidamente, as tecnologias vão se tornando obsoletas e se você parar de estudar, certamente você vai ficar para trás. Então, a primeira dica é nunca pare de estudar. Tá? Segunda dica, aí já começa alguns pontos mais polêmicos. Tenha menos fanatismo, tá? Esse aqui, naturalmente, já vai para a galera que já desenvolve há algum tempo e pode ser que alguns se identifiquem com esse ponto. Sobre não ter muito fanatismo, o que eu quero me referir? São 2 pontos, basicamente. O primeiro deles, que às vezes você pode escutar isso, o cara fala o seguinte: se for com a tecnologia XPTO, eu não faço. Ou melhor, eu não trabalho, eu não desenvolvo. Aí você vai encontrar alguns problemas. Se você chega num projeto, você desenvolve para .NET, por exemplo, e você encontra um projeto que a tecnologia seja Node. Aí o cara, poxa, com Node eu não sei trabalhar. O projeto ficou aqui e a tecnologia é Node, vamos ter que fazer tudo novamente. Já pensou você pegar um projeto e ter que começar ele do zero porque você não quer trabalhar com aquela tecnologia? Então, tenha menos fanatismo e pense mais nos resultados, tá? Tanto o seu resultado profissional, que você pode estar evoluindo naquele momento, como o resultado para a empresa. Tá? O outro ponto, só trabalha com o sistema operacional XYZ. Aí entra aquele cenário que o cara está com o sistema operacional Windows e a empresa, por algum motivo, por não querer pagar a licença ou coisa do tipo, sistema operacional Linux. Tá? A licença é um exemplo, mas pode ter outras variáveis envolvidas. Linux. E o cara, não trabalho, não sei trabalhar com Linux. E também por esse fanatismo, também não está disposto a aprender. Aí já entra um ponto que eu quero compartilhar com vocês, que eu registrei aqui, o desafio que eu enfrentei na carreira em 2016. Quando eu fui para um novo projeto, aceitei um novo desafio, e nesse desafio tinha 2 variáveis aqui que está exatamente nesse exemplo que eu coloquei. Primeiro, a minha stack até então era basicamente .NET, como a linguagem C#, e trabalhar com framework .NET, e aí o sistema operacional que eu utilizava era o Windows. E quando eu cheguei nesse projeto, a linguagem era Ruby, framework Rails, e a principal sistema operacional que a galera utilizava era baseado em Unix. Então aí, já pode ver aí 2 conflitos, tá? Para mim, naturalmente, foi um conflito naquele momento. Mas aí, por algum tempo, ainda mantive com o sistema operacional Windows, até que eu vi que eu precisava realmente mudar para um sistema operacional baseado em Unix. E aí eu optei pelo Linux. E com certeza ali, eu acho que para a minha carreira, sem dúvida, para mim pessoalmente foi um grande salto, quando eu tive a consciência e tomei a decisão de fazer aquela mudança. Até então, trabalhando com o Ruby, mesmo tentando dar um jeitinho de trabalhar com ele no Windows, mas não é um cenário fácil de contornar. Mesmo que você utilize tecnologia de container, utilize o WSL, você não vai ter um processo natural como se você estivesse utilizando realmente um sistema operacional instalado na sua máquina baseado em Unix. No meu caso, optei por trabalhar com Linux utilizando o Ubuntu, beleza? Outro ponto, terceiro ponto, conheça JavaScript. Esse ponto aqui, pessoal, também é batido, tá? Eu acho que para desenvolvedor mais experiente, certamente já tem conhecimento desse ponto. Nesses 15 anos de desenvolvimento, já me deparei em inúmeros cenários onde o conhecimento de JavaScript é fundamental e foi fundamental. Não só para aquele JavaScript necessário para, digamos assim, desenrolar alguma coisa no front-end, mas pela realidade de mercado. Atualmente você vê que está vindo cada vez mais forte a demanda por back-end para Node, tá? Isso em vaga do mercado você consegue ver isso facilmente. E também bibliotecas de JavaScript que estão ficando cada vez mais em alta. Exemplo disso, claro, é o React. Tá? Temos o React,
temos o Angular, temos o Vue.js e outras bibliotecas mais, tá? Então, é fundamental que você estude e tenha conhecimento cada vez maior de JavaScript. Quarto ponto. Esse aqui, eu acho que dos pontos aqui, eu já tratei um pouco mais acima, mas agora enfatizando ele, acho que ele deve ser o mais polêmico de todos. Não use o Windows para desenvolver. Simples assim. Se você é desenvolvedor web e utiliza o Windows para desenvolver, a sugestão que eu dou é formate o seu computador e coloque um sistema operacional com base em Unix. Naturalmente, se você não estiver utilizando o Mac, você vai colocar um Linux nessa máquina, tá? Aqui os motivos, tem vários motivos envolvidos, tá? No meu cenário lá, como eu coloquei com Ruby, tentei enfrentar a dificuldade de trabalhar com Ruby num cenário Windows, e as dificuldades enfrentadas foram inúmeras mesmo, não vale a pena nem ficar elencando aqui esses pontos. Mas quando você está falando mesmo de tecnologia como .NET, por exemplo, você pode ver que desde 2016, 2015, ele já tem rumado para o mundo OpenSUSE, tá? E no mundo OpenSUSE, o principal sistema operacional aí, a principal editor que ele construiu foi o VS Code, e o VS Code totalmente compatível com o cenário Unix, então não tem motivações algumas para que você continue trabalhando com Windows. Por quê? Porque quando você estiver codificando a sua aplicação, você não vai se preocupar, você não vai ter aquela grande preocupação, será se vai funcionar no servidor? E aqui quando eu falo de servidor, eu já estou falando de servidores que você vai utilizar hoje em dia. Hoje em dia não vejo nenhum sentido você trabalhar com uma aplicação web e utilizar servidores Windows para essa finalidade, tá? Aqui eu digo já com experiência própria. Trabalhei com servidores Windows para hospedagem de aplicação web por muitos anos, utilizando o IS, e eu via as limitações que eu encontrava ali. Limitações desde o tempo da máquina ficar disponível, desde a disponibilidade para escalabilidade, custo de licença e outras coisas mais envolvidas. Quando você está no cenário que você trabalha com Linux, você tem muito mais flexibilidade. E não adianta você estar no Windows e ficar tentando arrumar contornos para trabalhar com WSL. Passei por isso e sei bem que você vai enfrentar, em algum momento você vai enfrentar problema, seja para o uso, seja com pesquisa. Quando você estiver tentando dar alguma solução, automatizar algum processo, principalmente quando aquilo envolve script para cenário de CI, cenário de CD e cenário de script que vai rodar naquele servidor, quando você for hospedar sua aplicação, você vai encontrar alguma dificuldade. E se você, o quanto antes você estiver adaptado a trabalhar com um cenário onde o sistema operacional vai ser baseado em Unix, menos dificuldade você vai sentir com o tempo, tá? E mais claro vai ficar tudo que você está fazendo. Você muitas vezes vai deixar de simplesmente copiar e colar um script porque você viu em algum fórum da vida que aquilo ali resolve o teu problema. Você vai entender o que está acontecendo. Para quem trabalha muito tempo com o cenário Windows, vai com certeza se identificar com isso que eu estou falando. Então, desde que eu fiz essa migração, com certeza eu me sinto um desenvolvedor melhor, me sinto muito mais feliz com isso. No começo, naturalmente, é bem difícil, tive muita dificuldade, mas depois que você se adapta e as peças começam a se encaixar, você fica dizendo, poxa, como eu perdi tempo, como eu demorei para fazer essa migração. Beleza? Então, naturalmente, o quarto ponto tem relação com esse. Quando você vai para o Linux ou o sistema operacional Unix, você precisa aprender Shell Script. Enquanto lá no Windows você construi as automações utilizando o prompt de comando, construindo alguns scripts ali simples, ou então utilizando PowerShell, que é uma coisa que vai funcionar só no Windows. Quando você vai para o Linux, você precisa aprender Shell Script, que vai ser a mesma linguagem de script que você vai utilizar para automatizar suas rotinas no servidor, para um cenário também, quando você estiver trabalhando com alguma coisa que você queira automatizar, integrando com alguma nuvem, tá? As nuvens normalmente de mercado têm algum CLI que disponibiliza para você instalar na sua máquina, e aí você vai conseguir interagir com sua linguagem de script do seu sistema operacional com essa nuvem, tá? No caso aqui, eu construo muitas automações com a nuvem da AWS utilizando o CLI da AWS. E fica sensacional quando você tem um bom conhecimento de Shell Script para poder integrar esses dois mundos. Aqui já foram 5 pontos, né? Primeiro, só recapitulando, nunca parar de estudar.
tenha menos fanatismo, conheça JavaScript, não use o Windows para desenvolver, aprenda Shell Script. E por último, pessoal, acho que esse último aqui, eu acho que é o ponto mais importante desses aqui, tá? Ter conhecimento de pelo menos uma nuvem. Esse vídeo aqui, pessoal, só para ficar claro, eu estou gravando ele em 2021, tá? A gente está passando ainda por um cenário de pandemia, e para quem ainda não desenvolve para web e não tem conhecimento de nuvem, rapaz, eu não sei o tamanho das dificuldades que deve estar enfrentando. Pode ser que você que está nessa realidade nem saiba as dificuldades que você está enfrentando por você simplesmente não conhecer as possibilidades que a nuvem te traz, tá? Se você ainda hospeda a sua aplicação num cenário de servidor físico ou servidor virtual, certamente você tem muitas limitações envolvidas aí. Servidor físico acho que é o mais gritante, se você ainda utiliza, porque nesse cenário de pandemia, os desenvolvedores estão no home office, e se você tem um servidor físico, se tiver qualquer problema, você não está do lado daquele servidor para simplesmente dar um reboot nele, ou conectar algum cabo, ou fazer alguma rotina que servidor físico requer. E se você está num servidor virtual, que não é nuvem, aí você também tem outras dificuldades. Dificuldades, vou falar das mais básicas, ou melhor, a mais básica, que seria alta disponibilidade. Tá? Cenário de alta disponibilidade, no servidor virtual, você dificilmente vai ter à disposição, porque se aquela máquina ficar disponível, que sua aplicação está hospedada, simplesmente sua aplicação sai do ar. Tá? Essa é uma das possibilidades que a nuvem vai te dar para que você possa ter alta disponibilidade da sua aplicação. Aí não vou nem falar do como, apenas falar do que. Né? No caso aqui, alta disponibilidade é um recurso desse. Outra, automatizar o processo de deploy. Você tendo nuvem à disposição, você trabalhando com alguma nuvem pública, você com certeza vai ter um arsenal de ferramentas para que você possa fazer a automação desse processo. Aí entra outras coisas, serviço CDN, utilizar serviços específicos da nuvem pública para que você possa integrar com a sua aplicação e ter um poder de escalabilidade, ter um poder de redução de custo, flexibilidade cada vez maior, tá? Então aqui, pessoal, se você ainda não trabalha com nenhuma nuvem, eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só abrir aqui para mostrar aqui para vocês. Ó, aqui, eu vou mostrar para vocês, se você não conhece nenhuma nuvem, sem defender nuvem A ou nuvem B, o que é que eu recomendo para vocês? Existe um negócio chamado quadrante mágico Gartner, tá? O quadrante mágico no Gartner, ele faz uma avaliação de vários serviços e tecnologia e diz o que ele considera melhor, tá? Aqui tem alguns aspectos que ele classifica. Eu vou deixar o link para esse post aqui para que você possa dar uma lida melhor para entender. E aqui eu tenho a imagem do quadrante mágico do Gartner do ano de 2020. Aqui, esse quadrante é focado nas plataformas de infraestrutura de nuvem, tá? E aqui, a gente tem aqui, no quadrante mágico, na liderança, temos 3 nuvens. A nuvem da AWS, a nuvem da Microsoft e a nuvem do Google. Isso aqui de agosto de 2020. Aqui, naturalmente, você consegue observar que quem está despontando aqui na liderança é a AWS, tá? Todos estão na parte de líderes, né? De mercado. Mas a AWS aqui está despontando mais. Isso aqui, esse predomínio aqui, ele já existe. Acho que eu acompanho o quadrante mágico desde 2013, tá? Eu comecei a trabalhar com a nuvem da AWS em 2012. Apesar de 2012 minha stack ser puramente em tecnologias Microsoft, eu optei por começar com a nuvem da AWS em 2012, tá? Muito motivado também pelo quadrante mágico e pelas possibilidades que eu já vi que a nuvem da AWS trazia naquele momento, tá? Na época tinha basicamente a AWS e o Azure como nuvens de mercado, e a AWS já despontava com alguns diferenciais que eram bem interessantes para a época. Hoje em dia, as nuvens já estão bem parecidas, tá? Mas se for para escolher uma, eu sugeria você escolhesse com base no quadrante mágico do Gartner, tá? E se você optar pela nuvem da AWS com base nisso que eu falei, eu vou deixar também aqui para te ajudar 2 links. O primeiro deles é um curso gratuito que eu vou disponibilizar para vocês, que é Migrando Sua Aplicação para a Nuvem da AWS, tá? Um curso bem interessante, curso rápido, são cursos em 4 aulas.
Vou deixar aqui embaixo o link para que você possa se inscrever. Ele é um curso que você vai ter acesso por 7 dias, um curso bem interessante e vai te ajudar a ter essa primeira visão da nuvem, se você ainda não tiver. O segundo é um link que eu vou deixar para que você possa testar um produto que eu tenho à disposição chamado Trilha Especialista AWS. Esse produto é um pacote composto por vários cursos de AWS que vão do básico até o expert. Então você vai conseguir do zero absoluto até o processo de criação da conta, tá? E aí eu vou levando você de forma gradual até você chegar a um nível mais avançado. São mais de 25 horas de conteúdo. Durante esses 7 dias você vai ter acesso a tudo. E aí você vai poder acessar o aplicativo, baixar as aulas para o seu smartphone e assistir do modo offline, da forma que você achar melhor. Você testa, se gostar, você continua utilizando esse produto que é a Trilha Especialista AWS. Então, só recapitulando aqui, vou deixar à disposição para vocês 3 links. O primeiro deles, explicando melhor sobre esse quadrante macho do Gartner, um link que eu encontrei, uma fonte. Segundo, um link desse curso Migrando Sua Aplicação para a Nuvem da AWS, um curso gratuito que eu vou disponibilizar para vocês. E o terceiro, a da possibilidade de você testar esse produto, que é a Trilha Especialista AWS. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, pessoal, não deixe de curtir, se inscreva também no canal e compartilhe esse conteúdo com algum amigo seu que você achar interessante. Dessa forma, ele também poderá ter acesso a esse conteúdo. Então, com isso eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.